Fala, moçada, beleza? Tudo bom? Boa tarde para vocês. É, Pessoal, hoje a gente vai fazer um exercício. Bom, eu quero tentar fazer três exercícios hoje. O exercício 8.5, 8.4 e 8.1 do Zetile. Vocês vão entender melhor o porquê da ordem. Eu achei melhor fazer nessa ordem que fica mais ilustrativo. Então a gente vai começar pelo 8.5, passar e ir para o 8.4 e depois o 8.1. Parece que é bastante, que é muito exercício, mas eles são tranquilos. Vocês vão ver, é bem de boa. A gente só vai descrever os estados para a gente se familiarizar melhor com o que é esse negócio de duas partículas idênticas, né? Que foi o tema da semana passada. Bom, desculpa, semana passada não, dessa semana, né? Então, bora lá, vamos começar aqui com esse exercício 8.5. Esse exercício aqui, 8.5, eu quero mostrar ele para vocês, porque é o caso que o professor fez na aula, é um caso que o professor fez na aula, então a gente vai dar uma destrinchada melhor nele, falar um pouquinho mais sobre o caso que o professor fez na aula, para o singleto, tá? Vamos lá, então. Ele fala aqui que duas partículas idênticas de spin meio, elas estão numa caixa unidimensional de potencial infinito, de largura L, onde a gente tem x igual a zero e x igual a L. Beleza. Aí ele fala que assumindo que as duas partículas estão num sistema de singuleto, né? Singuleto de spin, no estado de spin. Ele pede para a gente achar a energia dos níveis, né? Ah, Ele pede para a gente achar a função de onda e os graus de degenerescência correspondente aos três lowest state, então aos três estados de menor energia, né? Então, a gente vai ter que identificar quem vão ser esses estados de menor energia possíveis e descrever eles, falar a função de onda e a energia desses carinhas, beleza? E o grau de degenerescência, tá bom? Beleza, vamos lá. Então, deixa eu vir aqui. Beleza. Cadê o tela cheia? Opa, não, eu preciso fixar a tela que eu apresento. Como que eu fixo? Foi mal, foi mal. Ah, Mosaico. Beleza. Aí eu venho aqui, fixo. Aí, boa. Agora, tela única, destaque. Aí, beleza, legal. Mais opções. Então, achei. Aí. Bom, vamos lá, moçada. Então, a gente tem uma partícula de spin meio, né? Quer dizer, uma não, duas partículas de spin meio, idênticas, e elas estão no estado de singleto. O que que é o estado de singleto, né? Quem lembra aí, né? O singleto, é um estado de spin, né? Que a gente vai utilizar a soma de dois, quando a gente faz a soma de dois spins. A gente viu isso quando a gente faz a soma de dois spins, tá? Então a gente tem o S igual a 1 e três estados que a gente pode estar tendo pro Mzão. E depois a gente tem o Szão igual a zero e a gente tem um estado pro Mzão, né? Que é o Mzão igual a zero. Então, esses aí são os estados de tripleto e singleto. Como ele falou que esses carinhas estão no singleto, são duas partículas de spin meio, né? Então, o Szão, que é a soma desses spins, ele vai ser zero, tá? E isso implica para a gente num único Mzão, né? Igual a zero, beleza? Então, o estado de singleto é aquele estado Szão, Mzão, zero, zero, beleza? É o zero, zero. E aí, a gente precisa ver como que a gente escreve esse estado zero zero na nossa base de spins, né? O estado singleto, para a gente escrever ele na é, base de spins, a gente escreve ele assim.
O ket 00, ele vai ser, na verdade, o 1 sobre raiz de 2, o ket mais menos, menos o ket menos mais. Beleza? Tranquilidade? E aí, a gente vai ver que esse estado de singleto, ele é assimétrico, né? Porque se a gente permutar as partículas, né, a gente vai ter a permutação ímpar, né? A gente vai ter a permutação que tem o índice igual a -1. Porque se a gente permutar aqui a partícula 1 com a partícula 2, a gente vai ter menos mais positivo e mais menos negativo. Então a gente isola esse sinal e a gente vai obter o sinal, o mesmo estado, só que negativo, né? Então, se a gente fizer A 0, 0, aqui nesse caso, a gente vai ter o quê? A gente vai ter o A. é, Bom, a gente vai trocar, né? Vamos colocar direto esse carinha aqui, e a gente vai trocar esses estados. Então, vai ser 1 sobre raiz de 2. Aí a gente troca. Então, a gente vai ficar com o menos mais, menos o mais, menos. Beleza? E isso aqui é igual a quê? É igual a menos o 1 sobre raiz de 2 mais menos, menos o menos mais. Beleza, que é igual a menos o zero, zero. Beleza? Então aí a gente vê que esse carinha é realmente um estado antissimétrico, tá? Legal. Aí ele falou que a gente está numa caixa, né, de potencial, tá? De uma dimensão ah, com x indo de 0 a L. Beleza. Então a gente precisa lembrar, a gente fez um exercício semana passada, eu deixei para vocês fazerem o 10.10, se eu não estou enganado, e vocês precisavam descrever essa função de onda, né? Hoje eu vou utilizar ela, tá? Então é a mesma função de onda. Então a gente sabe que para esse sistema da caixa de potencial, o E é N, né, a energia de um estado N é H cortado ao quadrado, π ao quadrado, sobre 2 m L quadrado, N ao quadrado. Então, o N indo de 1, 2, e assim vai embora. Beleza? Legal. Bacana. A gente vai ver então, pessoal, que as funções de onda, então, as funções de onda desses, desses carinhas vão ser do estilo psi de n de x aqui, vão ser 2 sobre L, né? Porque a gente está num potencial, quer dizer, a gente está numa caixa de tamanho L, né? De largura L. Na aula, o professor fez esse caso aqui com a largura A, beleza? Então, com L sendo igual a A. Aqui, seno de N πx sobre L. Beleza? Então, essa aqui é o estilão das funções de onda, tá bom? Legal. Aí, ele falou pra gente que esse carinha são duas partículas de spin meio, né? Como eles são duas partículas de spin meio, eles são férmions. Ou seja, eles são estados, têm os estados antissimétricos, beleza? Então, por eles terem o spin igual a meio, por eles serem férmions, eles têm os estados antissimétricos, tá? Então, como eles têm esse estado antissimétrico, e o singleto, ele já tem esse estado antissimétrico aqui, né? A gente só precisa adicionar, né, esse estado aqui de spin com esse estado aqui que representa a função de onda espacial da nossa partícula, né?
Então, as funções de onda desses dois carinhas aqui juntas, né? Quando a gente coloca as duas juntas, o que que a gente vai ter? A gente vai ter um psi aqui de N1, N2, beleza? Então, um psi da partícula 1 e da partícula 2, vou colocar aqui em cat, né? Beleza, então, da partícula 1 da partícula 2, tá? Aí, aqui a gente vai ter o quê? A gente vai ter um sobre raiz de 2, tá? E aí, os nossos dois estados, né? Então, aqui a gente vai ter o 1 psi N1 e aqui 2 psi N2, beleza? Mais aqui o o 1 psi N2, opa, e aqui o 2 psi N1, beleza? E aqui eu vou colocar o nosso estado de singleto, que vai dar essa característica de assimetria aqui para esse nosso estado, beleza? Então, quem dá a característica de assimetria é esse nosso estado do singleto, beleza? E isso significa o quê? Que a gente não pode ter. é, Desculpa, isso significa que se a gente tiver N diferente N1 diferente de N2, a gente vai ter esse carinha aqui. Mas, se a gente tiver o N1 igual ao N2, a gente vai ter essa outra forma aqui, né? Então, a gente vai ter psi N1, N2 igual ao 1 psi N1, 2 psi N2. Beleza? Aqui o produto com o estado zero, zero, que é o estado de singleto. Beleza, então esse caso aqui é para quando a gente tem N1 diferente do N2. Então, quando a gente tem as partículas em diferentes estados de energia. E aqui é pro N1 igual ao N2, que é quando as partículas estão no mesmo estado de energia, né? Quando elas estão na mesma linha de energia da caixa. Beleza? Uh, o porquê que isso aqui acontece, né? Por que que a gente tem esse raiz de 2? Por que que a gente não tem? Isso são constantes de normalização, beleza? Aqui, ó, a gente tem dois estados, tá? Então, para a gente normalizar esse carinha aqui, a gente tem esse 1 sobre raiz de 2, tá bom? Isso é devido à aplicação do nosso, é, do nosso operador, tá? De simetria que vai, que vai gerar esses dois carinhas aqui para a gente, tá? Quando a gente tem o N1 igual ao N2, a gente não tem diferença deles no espaço. A única coisa que a gente vai ter é a diferença no spin. Então, para esse caso aqui, que é quando a gente considera a posição espacial dele, que eles estão em estados diferentes, a gente vai ter esse caminho aqui. Agora, nesse caso aqui, quando a gente não tem diferença deles no espaço, a única diferença deles vai ser o spin, né? O que vai dar essa característica de assimetria aí para gente. Então, o primeiro caso é o caso aqui que a gente tem 0L, um poço aqui, e os estados de energia, tá? E aí a gente tem eles em diferentes energias. Quer dizer, com diferentes energias, beleza? Agora, se a gente tem aqui eles na mesma energia, aqui e aqui, então aqui é o N1 diferente do N2, beleza? É o nível de energia. Aqui, se a gente tiver o N1 igual ao N2,
a gente vai ter esses carinhas aqui. E tudo bem. Por quê? Porque o quem dá a característica de assimetria para o nosso estado já é aqui o singleto, beleza? Ele já está falando para a gente que ou a gente vai ter uma partícula com spin para cima e outra para baixo. Não tem outra opção, tá? Então, aqui, ou uma partícula vai estar, essa partícula vai estar com spin para cima e essa aqui com o spin para baixo, beleza? Ou essa aqui vai estar com o spin para baixo e essa aqui com o spin para cima, tá? Então, e aqui é a mesma coisa. Ou a primeira aqui está com o spin para cima e essa aqui com o spin para baixo, tá? Ou a primeira partícula com o spin para baixo e a segunda com o spin para cima. Mas estados diferentes, beleza? A gente não pode ter aí esses carinhas aqui no mesmo, tendo o mesmo, dando o mesmo uh, alto estado. Não, a gente não pode ter esse carinha aqui dando esse carinha aqui. Beleza. Vamos lá. Como a gente, então, já viu quem vão ser os estados, né, desses nossos carinhas aqui, falta a gente ver os três estados de menor energia, né? Quais vão ser os três estados de menor energia? A gente já viu que eles podem estar ou juntos no mesmo nível de energia ou separados, né? Aí, o que vai acontecer? Se a gente tiver aqui com o nível um, 2, 3, por exemplo, o nível de menor energia vai ser aquele que apresentar menor N, né? Porque a nossa fórmula para energia, a gente sabe que depende do N, né? Do N ao quadrado aqui. Então, o primeiro estado vai ser o estado fundamental, onde as duas partículas se encontram aqui, beleza? No mesmo nível, tá bom? Então, o N1 e o N2 vão ser iguais a 1. Então, o primeiro é o estado fundamental, onde o N1 é igual ao N2, que é igual a 1. Beleza? E aí, o que a gente vai ter? A gente vai ter o psi 1, tá? Como sendo a função... vou colocar aqui. Não, vou começar com a energia. Vai ser melhor. Então, a energia 1 aqui, ela vai ser o quê? Ela vai ser o H cortado, π π ao quadrado, dividido por 2 ml ao quadrado, L é a largura, tá? E aqui a gente vai ter 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, tá bom? Por que que isso acontece? Por que que a gente tem esse mais, né? Porque são duas partículas, tá? Então, as energias vão se somar de cada partícula, né? É uma propriedade que a gente viu, que o Hamiltoniano de cada partícula é independente, né? E aí cada partícula vai produzir uma energia, vai acrescentar um pouquinho de energia no nosso sistema. Então, aqui é a energia de cada partícula, beleza? Então, aqui, esse 1 é a nossa energia de estado fundamental, que é H cortado ao quadrado, π ao quadrado, sobre 2ml quadrado. Beleza. Agora vamos fazer as funções de onda, né? Então, aqui a gente vai ter a função de onda psi 1, tá? Vou colocar aqui de x1 e x2, que é as duas partículas, beleza? Aqui a gente vai ter que vai ser o psi 1x1 vezes o psi. Aqui vou colocar 1 também, né? Porque o nosso n é igual a 1, x2, tá? Por que que é isso aqui? Porque no nosso... quando a gente foi ver quem eram os estados das partículas, a gente descobriu que quando a gente tiver o n igual a 1, o n 1 igual ao n2, a gente vai ter simplesmente esse carinha aqui, tá bom? Onde a única diferença deles vão estar aqui no estado singleto, beleza? Então, é só a multiplicação dos nossos estados, tá? Então, aqui a gente só substitui o N1, o N1 e o N2 por 1, e aqui vai ficar x1 e x2, tá? Então, aqui vou substituir esse, a gente vai ter 2L, porque era 2 raiz, né? Então, eles vão multiplicar, a raiz vai sair. Então, 2L
seno de π x1 sobre L, seno de π x2 sobre L. Beleza? Então é isso aí. Agora, a gente vai ver que e a degenerescência, né? A degenerescência deles é igual a 1. Por quê? Porque só tem o estado singleto que vai estar representando eles ali, tá bom? A gente não tem outro estado que pode estar ocupando esse mesmo nível de energia, não. É só o singleto, beleza? Legal. Ahn, Agora, o primeiro estado excitado. Então, o primeiro estado excitado vai ser quando a gente tiver agora o N1 e o N é diferente do N2. Então, quando a gente tiver N1 igual a 1 e o N2 igual a 2, e a gente vai ter que a energia desse estado aqui, vou colocar 1, 2, ela vai ser igual a H cortado ao quadrado π ao quadrado 2 ml ao quadrado. E aqui 5, né? Porque vai ser o n é, 2 igual a 2 ao quadrado, 4, 1 ao quadrado, 4, beleza? E aí, o que a gente vai ver é que a nossa função de onda, então, ela vai obedecer esse carinha aqui, tá? A gente vai ver que tanto a partícula 1 quanto a partícula 2 vão poder estar nos estados, né? Então, aqui, a partícula 1 podia estar no estado 1 e a partícula 2 no estado 2, quanto a partícula 2 podia estar no estado 2 e a 1 a 2 podia estar no 1 e a 1 está no 2. Então, a gente vai ver que eles podem trocar, né? Tanto faz, a configuração vai gerar o mesmo estado, né? Tanto faz a configuração, tá? Beleza. Então, a função de onda vai ser psi 1, 2 aqui. Vou colocar x1, x2. Aí vai ser 1 sobre raiz de 2. Aqui a gente vai ter o psi 1, x1, psi 2, x2, mais. Aí, como tanto faz, quem é que está no nível 1 e no nível 2, a gente vai ter também esse carinha aqui, que é o psi 2x1 e o psi 1x2. Beleza? Tá? Então, essa aqui vai ser a função de onda deles. Tá bom? Legal. E aqui é onde a gente vê que tanto faz o nível de energia das partículas, porque elas são idênticas, né? Não vai alterar no nosso sistema. Beleza. E a degenerescência, mais uma vez, é igual a 1, porque a gente tem somente o estado de singleto, né? Dessa função de onda. Beleza. Agora, o próximo nível de energia, menor nível de energia, vai ser o 2,2, porque a gente vai aumentar uma das partículas para um nível maior. Então, aqui a gente vai ter vou colocar aqui segundo estado excitado, beleza? Onde vai ser ou N1 ou N2, os dois igual a 2, né? E aqui a gente vai ter H cortado quadrado, π quadrado, sobre 2ml quadrado. Aqui 4 mais 4, que é a energia do N das duas partículas, né? Tanto fazendo qual tá no nível 1, 2 e tal. Aqui tá no nível 2, mas tanto faz qual partícula que é, porque elas são idênticas. Beleza. Então, aqui, como é 2, 2, a gente tem 4, 4. E isso aqui dá o 8. Beleza. E aí, a função de onda vai ser a psi 2, 2 de x1, x2,
que vai ser apenas a multiplicação delas, né? Então, psi2 de x1 e psi2 de x2. Porque aqui, quem dá a característica de assimetria é o nosso estado singleto, beleza? E a degenerescência, mais uma vez, né, é igual a 1, porque só tem o estado singleto dessa nossa partícula, beleza? Não tem nenhum outro estado aí para a gente estar contando, tá bom? Com essa mesma energia. Legal. Agora, então, vamos lá. Pro exercício 8.4. Vamos ver o que o 8.4 tem para falar para a gente. Exercício 8.4. Ó, então aqui o 8.4, ele vai falar que tem duas partículas idênticas de spin meio, que estão lá na mesma caixa de potencial infinito, tem x igual a zero e x igual a L. E aí ele fala que essas duas partículas agora elas estão no estado de tripleto, tá? Então essa é a diferença aqui que a gente vai conseguir analisar. Nesse caso, elas estão no estado de tripleto. Então é a mesma coisa, para a gente achar os níveis de energia, achar as autofunções, quer dizer, as funções de onda, e achar aqui os graus de degenerescência correspondentes aos três valores de energia mais baixos que esses estados podem ocupar. Beleza? Legal, galera. Então vamos lá. Esse é diferente porque é o estado de tripleto, né? Então a gente vai ver o que isso vai causar de diferença no nosso sistema. E a gente vai ver que é a degenerescência, basicamente. Tá? Vamos ver. Vamos lá. Então o estado de tripleto, tripleto, o que a gente vai ter? A gente vai ter o S igual a 1, né? O Szão, que é a soma dos spins sendo 1. E para esse caso, o que vai acontecer? O Mzão, ele pode ser igual a 1, 0 ou menos 1. Tá bom? Então vão ter esses três casos aí, tá? E todos os estados do tripleto, eles são simétricos, tá? Então aí é uma diferença, começam as diferenças, né? Pro singleto, o estado era antissimétrico, né? Agora, pro tripleto, o estado é simétrico. Ele sempre vai ser simétrico, porque quem são os carinhas que representam, né? O S igual a 1, né? Mzão igual a 1. Quem que é na base dos spinzinhos? O cara que representa esse aí, quem lembra? É o cat mais. Beleza? E o mais, a gente pode aplicar o nosso operador de simetria nele, a gente pode fazer a simetrização dele, que ele sempre vai dar o mesmo estado, né? Tanto faz trocar as partículas, né? Troca a partícula 1 com a partícula 2, elas sempre vão estar no mais, tá? Então, esse é um dos casos que o tripleto, a gente pode ver que ele é simétrico. Aí, vamos ver esse aqui, o S1, M igual a 0. Esse cara aqui, o que vai acontecer? Ele é o estado 1 sobre raiz de 2, psi mais menos, mais psi não, né? O cat mais menos, mais o cat menos, mais. Beleza? E aí, a gente vê que essa combinação aqui, ela é diferente da combinação do singleto, né? Porque aqui a gente tem um mais, né? Então, esse carinha aqui, ele é simétrico, ele não é antissimétrico, tá bom? Ele é simétrico. Tanto faz a gente pegar a partícula 1 ou a partícula 2 é, com o spin para cima ou para baixo, eles vão ter as mesmas características, né? Então, a gente vê que esse estado aqui, ele é simétrico, tá? Agora, se a gente pegar aqui o S igual a 1, M igual a menos 1, a gente vai ter o menos, que aí é a mesma história do mais, né? A gente sabe que esse carinha aqui ele vai gerar o menos,
ele gera um estado simétrico, porque tanto faz ou a partícula 1 ou a partícula 2 sempre vai estar com o spin para baixo. Beleza? Legal. Ah, agora, então, a gente já sabe as energias, né? Então, as energias N, N, né? Vou colocar, vou colocar E, N, tudo bem. Vai ser o H cortado ao quadrado, π ao quadrado, sobre 2ml ao quadrado, N ao quadrado. Essa aqui é a energia do estado N. Como a gente vai ter dois estados, né? Vou colocar N, M, vai, N, M. A gente vai ter N quadrado mais M quadrado. Beleza? São as energias dos estados. Beleza? Ahn, então, ahn, esses carinhas continuam sendo spins meio, né? Então eles precisam ser um estado antissimétrico. Mas agora, se essa antissimetria não está aqui no nosso espaço de spins, ele vai estar na onde? Ele vai estar no espaço, é, ele vai estar na componente espacial, tá bom? Então é a componente espacial que tem que ser antissimetrizada, tá? E a gente vai ver o que isso vai implicar para a gente, né? Ahn, vamos lá. Ahn, os nossos catches, então, eles vão ser desse tipo aqui, né? Eles vão ter que ser do tipo, vou colocar aqui, psi N1, N2 igual a 1 sobre raiz de 2, tá? Isso aqui é da aplicação, né? Constante de normalização da aplicação do nosso operador razão. Aí a gente vai ter o primeiro estado, vamos colocar a partícula 1 no N1 e a partícula 2 no N2. Então, a gente vai ter o 1 psi N1 e a partícula 2 com o psi N2, tá? E aí, tem que ser antissimétrico, né? Então, agora, a gente vai fazer que esse carinha é menos, então, aqui, menos o 1 psi N2, 2 psi N1. Beleza? E aqui, produto, né? Produto com o nosso estado 1M. Beleza? Sendo que o M aqui, o M é 0, 1 ou menos 1. Beleza? Então, esses aqui vão ser os nossos estados, tá? O estado tripleto, eles são simétricos. Então, a antissimetria está aqui nessa parte espacial, beleza? Como ela está nessa parte espacial, a gente não vai poder ter N1 diferente de N2, tá? Desculpa, igual a N2. Se a gente tiver N1 igual a N2, então se as partículas estiverem no mesmo nível de energia, aí ferrou, porque vai dar zero, né? A gente não quer que dê zero. A gente não quer que não dê estado, tem que dar um estado, né? Então, para dar algum estado, né, dar um resultado diferente de zeros aqui, o N1 ele deve ser diferente do N2. Tem que acontecer isso. O N1 tem que ser diferente do N2. Não é que nem no passado, no exercício passado, que tanto fazia o N1 ser igual ao N2 ou o N1 ser diferente do N2, né? Isso só ia gerar para a gente uma parte espacial diferente, né? Aqui a gente não tem o N1 igual ao N2, porque a gente não consegue ter esse estado antissimétrico, já que ele é um férmion, né? De spin meio, a gente não consegue ter esse estado antissimétrico se a gente, utilizando o nosso tripleto, porque o tripleto ele é simétrico, tá? Então, a antissimetria do conjunto, né, vai vir da parte espacial, beleza? Legal. Então, aqui nesse caso, como a gente não consegue colocar eles no mesmo nível de energia, tá? Significa que a gente sempre vai ter
que está pulando níveis de energia e acrescentando as partículas nos níveis de energia para estar aumentando a energia do nosso sistema, tá? Beleza. Então vamos lá. É, Então, o primeiro estado não vai ser mais o 1, 1. Agora, o primeiro estado de energia vai ser o 1, 2, né? Porque o N1 não pode ser igual ao N2. Se o N1 for igual ao N2, isso aqui dá zero. Então, o estado fundamental, uh, vai ser o psi 1, 2, tá? A função de onda dele, né? Vai ser o psi 1, 2, que vai dar aqui pra gente o... Opa, desculpa. 1 sobre raiz de 2. Aí a gente vai ter psi1, x1, psi2, x2. E aí troca as partículas, né? Então, menos o psi1, psi2, x1, psi1, x2. Beleza? Essa aqui, então, vai ser a função de onda. Eu esqueci aqui de x1, x2, tá? Dos nossos estados. A energia deles vai ser o quê? Vai ser o H cortado, pi ao quadrado, 2ml quadrado. Aí, 1, 2, vai dar pra gente 5 aqui. Beleza? Então, essa é a energia desse estado. Legal. E aí, a gente precisa ver qual que é a degenerescência desse nosso estado, né? A degenerescência desse estado vai ser 3. Então, a degenerescência vai ser 3. Por quê? Porque a gente tem 3 vetores que vão dar essa mesma função de onda aqui, mesma energia, beleza? Devido ao nosso tripleto, tá? Então, o tripleto, a gente tem, ó, o 1, 1, o 1, 0 e o 1 menos 1, tá? Que vão estar completando esse estado aqui, que vão ter as mesmas funções de onda, tá? A mesma energia, então a degenerescência é 3, beleza? Então, o tripleto, ele vai aumentar aí esse grau de degenerescência desse estado, tá bom? Uh, Maravilha. Então a gente já viu aqui que o tripleto ele tem degenerescência 3, porque ele tem são 3 estados com a mesma função de onda e mesma energia. Legal? Legal. Agora, o próximo estado a gente precisa pensar um pouquinho, né? Qual vai ser o próximo estado? A gente tinha o 1, 2, mas o N não pode ser igual ao N, né? Então, o N1 não pode ser igual ao N2, né? Então, não pode ser o 2, 2, tá? E aí, o 2, 3, ele vai dar, ó, 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado, vai dar 13, né? E se a gente tiver o 1, 3, vai dar quanto? Vai dar 9 mais 1, 10. Então, o próximo estado que vem é o 1, 3, não o 2, 3. Beleza? Porque o 1, 3 tem uma energia menor. Então, o próximo estado, o primeiro estado excitado, agora que a gente vai estar trabalhando, a gente vai ser o estado com a energia 1, 3, beleza? Que vai ser o H cortado quadrado, π ao quadrado, dividido por 2ml ao quadrado, e aqui a gente vai ter 10, beleza? Que é o 9 mais 1. 3 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Beleza, gente? E aí, quais vão ser as funções de onda desse estado, então, né? A função de onda vai ser o psi 1, 3 de x1, x2, que vai ser igual a 1 raiz de 2, psi 1, x1, psi 3, x2, e aqui menos o psi 3, x1, psi 1,
X2. Beleza? Legal. Então, esse aqui vai ser a, a função de onda desse autoestado. Beleza? Com degenerescência 3. Tá? Porque pode ser o autoestado pro emissão igual a 1, emissão igual a 2, emissão igual a menos 1 ou emissão igual a 0. Beleza? Legal. Então, fizemos aqui. Muito bem. O próximo vai ser, então, o segundo estado excitado. Qual que é o próximo estado que o nosso sistema pode se encontrar, né? Não é energia proibida, né? Do nosso próximo estado. Por isso que é o segundo estado excitado. É o segundo estado, o estado que o nosso sistema pode se encontrar, que não é energia proibida para ele. Vai ser o E23, tá? Que o N é diferente de M e e tem a menor energia depois do que a gente acabou de fazer, tá? Então, isso aqui é H cortado quadrado, π ao quadrado, dividido por 2ml ao quadrado. 2 ao quadrado, 4 com 3 ao quadrado, 9, dá 13. Então, aqui, o estado vai ser o 2, 3, x1, x2. Então, o x1 é da partícula 1, x2 é da partícula 2, né? Eu acho que deu para entender isso, mas melhor falar, né? Raiz de 2, psi 2, x1, psi3, x2, menos o psi3, x1, psi2, x2. Beleza? Legal. Isso, eu vou fazer o desenho para a gente tentar entender melhor. Aqui, nesse estado fundamental, a gente vai ter um carinha no nível 1 e um carinha no nível 2. Beleza? Os spins deles vão depender, tá? Os spins sempre vão ter que somar 1 e... então, ou vai ser o spin para cima, spin para cima, para cima, né? Ou para baixo, para baixo, para baixo, para baixo. Ou a combinação, né? Que a gente viu aqui. Beleza? Legal. Nesse segundo aqui, a gente vai ter a caixa aqui, 3 níveis, onde um deles vai estar no nível 1 e um deles vai estar no nível 3. Depois, o próximo nível de energia vai ser 1, 2, 3, com um aqui no 2 e o outro aqui no 3. Beleza? Legal. Então, um jeito de desenhar aí o nosso problema. Agora, a gente vai fazer o exercício 8.1, tá? Vamos lá. 8.1. A gente vai ver como ele completa esses dois que a gente já fez. Então, aqui o 8.1, a gente vai ter. Considere um sistema de três bósons idênticos, não interagentes, que se movem num oscilador harmônico de potencial, oscilador de dimensão 1. Beleza. Ache as energias e as funções de onda. Beleza? Para o ground state, o primeiro estado e o segundo estado de estado. Então, mesma coisa do que a gente tem feito, né? Para a gente achar aqui, então, os níveis de energia, funções de onda para o estado 1, para o estado fundamental, primeiro estado excitado, segundo estado excitado. Legal, vamos lá então ver esse exercício aqui. É bem parecido com o que a gente fez, né? Só que agora são para bósons, né? Então são para partículas que são simétricas, beleza? Vai gerar estados simétricos. Legal. Então, o oscilador, né? O oscilador harmônico, 1D, como que a gente vai... Como que são o estilo da energia que tem esse carinha? Vão ser N, que é 1 sobre 2, mais N
H cortado, ômega, beleza? Sendo que, se a gente tiver um ENM aqui, no caso, vai ser 1 sobre 2 N mais, aqui, colocar mais um Mzinho aqui, beleza? Para duas partículas, no caso. Aí, ahn, a gente sabe que o nosso, os nossos, é, por exemplo, quando a gente fizer a nossa autofunção, ela vai ser essa aqui, né? Quando a gente fizer o x no φ0, a gente vai obter um φ0 de x aqui, que vai ser igual. Aí tem toda aquela fórmula que a gente já viu também, né? Bem complicada. Tem que substituir o n, né, na fórmula e tal. Mas esse carinha aqui vai gerar pra gente o m ômega sobre π h cortado 1/4 aqui, elevado a 1/4, e elevado ao mesmo, vai ser menos m ômega sobre 2h cortado, x ao quadrado. Beleza? E aí a gente vai ver também que o φ1 vai ser, bom, x φ1 aqui, vai dar pra gente esse carinha, que vai ser 4 sobre π, m ômega sobre h cortado ao quadrado. Isso aqui, opa, ao cubo. Isso aqui elevado a 1/4. E tem um x aqui também. X elevado a menos m ômega 2h cortado x ao quadrado. Beleza, então aí tem esse outro carinha aqui, pro φ igual a 1. Muito bem. Então, a gente sabe que esses carinhas eles são bósons, né? Então, para bósons, a gente tem ah, o estado simétrico, né? E a gente sabe também que ah, o primeiro estado, como a gente tem o estado simétrico, eles podem se encontrar no mesmo estado de energia, tá? Então, o primeiro estado, o estado fundamental, vai ser o 0, 0, 0, beleza? Então, o estado fundamental vai ser o 0, 0, 0, beleza? Onde a gente vai ter aqui, por exemplo, aí tanto faz, porque todas as partículas vão estar com o nível no nível de energia zero. Então, a gente pode colocar elas de qualquer jeito no cat, né? A gente vai ter o quê? 1 φ0, 2 φ0, 3 φ0, beleza? E esse carinha aqui, ele já é um estado simétrico, né? Ele já é um estado simétrico, beleza? Então, a função de onda, né? Que é a φ0, 0, 0, de x1, x2 e x3, ela vai ser quem? Ela vai ser o φ0, x1, φ0, x2, φ0, x3. E a energia aqui desse estado, ela vai ser igual a 3 sobre 2, h cortado, ômega. Beleza? Porque a gente está fazendo o quê? O meio. Opa, isso é o meio mais 0. Deixa eu ver.
Isso, meio mais o zero, mais meio, mais zero, mais meio, mais zero. E aqui, é, H cortado, ômega. Beleza? Legal. Então, cada termo desse aqui é vindo de uma das partículas. Beleza? Então, aqui a gente tem 3 meios H cortado ômega. Beleza. Deixa eu pegar aqui outra folha. Beleza? Vamos lá. Agora, vamos ver o que acontece para o primeiro estado excitado, né? Para esses três bósons aí. Então, o primeiro estado excitado, lembra que os bósons, eles são carinhas que podem gerar estados simétricos, né? Eles só geram estados simétricos. Então, eles podem estar no mesmo nível, pode ser o mesmo nível. Então, o primeiro estado excitado, ele vai ser o estado 1, 0, 0. Beleza? Ou 0, 1, 0, 0, 0, 1. Tá bom? Beleza. Então, a gente sabe que uma das partículas vai ter que estar com o n igual a 1 e as outras duas partículas com n igual a 0. A gente não sabe qual, mas a gente sabe que ele vai ter que obedecer essa regra aqui, beleza? Uma das partículas está com n igual a 1 e duas partículas está com n igual a 0. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai aplicar a simetrização nesse estado. Então, a gente vai ter que o psi 1, 0, 0, ele vai ser o quê? Aí é melhor a gente aplicar a simetrização, porque já é para três partículas. Para três partículas já fica difícil de contar, né? Então, a gente vai ter uma constante de normalização aqui, aplicar o nosso S, e aqui a gente aplica o, no 1, a partícula 1, vamos colocar ela como φ1, tá? A partícula 2, vamos colocar ela φ0, e a partícula 3, φ0. Só para respeitar essa ordemzinha que a gente tem aqui. Mas agora a gente vai embaralhar esses carinhas, né? Esse operador aqui, ele vai ser responsável por estar pegando todos os casos possíveis, né? Então, vamos lá. O S, então, para nzão igual a 3, né? O S, ele é quem? Ele é 1 sobre n fatorial, né? Somatória de P alfa, né? Então, para o nzão igual a 3, a gente vai ter esse carinha como sendo 1 sobre 3 fatorial. E aqui a somatória. Quem que a gente vai ter nessa somatória? A gente vai ter o P1, 2, 3, mais o P 1, 3, 2, mais o P, vou colocar aqui, 2, 1, 3, mais o P 2, 3, 1, mais o P 3, 2, 1, mais o P 3, 1, 2. Beleza? Então, esse aqui vai ser o nosso S, né? E quando a gente, então, aplica o S nesse nosso carinha aqui, esse nosso primeiro aqui, a gente já tem, né? Já tem ele. A gente já colocou o nosso primeiro estado como sendo essa primeira permutação. Agora, ele só vai mudar conforme a gente for correndo aqui com essas outras permutações. Então, o que que a gente vai ter? A gente vai ter que o psi 100, ele na verdade vai ser quem? Ele vai ser a constante de normalização, tá? Então, vou colocar constante de normalização, 3 fatorial. E aqui a gente vai começar a descrever os estados. O primeiro a gente já tem. Então, vamos lá. A partícula 1, φ1, 2, φ0, 3, φ0. Aí aqui
a gente troca o 2 com 3. Então, mais 1, φ1, 2. Não vai ter troca, né? Então, fizer, coloca aqui 3, né? Φ0, 2, Φ0, mais. Agora, 2 troca com 1. Então, a gente vai ter 1 Φ0, 2 Φ1, 3 Φ0, mais o 2, o 3 troca com o 2 e o 2 troca com 1. Então a gente vai ter, deixa eu ver, para não me perder, o 1 Φ0, o 2 Φ1 e o 3 Φ0. Não vai mudar, né? Mas, agora, o 3 vai para o lugar do 1, então 1 Φ0, 2 Φ0, o 2 mantém o 2, né? E o 3 vai para o lugar do 1. Então, 3 φ1 mais 3 no lugar do 1 e o 1 e o 2 trocam. Então, 1 φ0, 2 φ0, 3 φ1. Beleza? Então, vai gerar todos esses estados aí para gente. Agora, se a gente perceber bem, eles se repetem, né? Porque o φ0 aqui, ele é igual, né? Vai depender da partícula, né? Aqui, ó, tanto faz a partícula 2 e 3, quanto aqui, ó, 2 e 3. Tanto faz o lugar delas, né? Elas são idênticas. A gente não pode contar isso como um estado a mais, né? Então, a gente vai juntar esses carinhas que são iguais e colocar aqui para fora como um 2, né? Vai sair como um 2 aí. Então, isso aqui vai ser 2c sobre 6, né? Aqui os estados que sobram, que é o 1 φ1, 2 φ0, 3 φ0, mais o 1 φ0, 2 φ1, 3 φ0, mais o 1 φ0, 2 φ0, 3 φ1. Beleza? Então são esses três estados que realmente contam aqui pra gente, tá? Que vão dar diferença aí. Beleza. Que são três estados que as partículas podem se encontrar, né? Que vão ter a mesma função de onda e mesma energia, tá? Legal, ótimo. Aí, então, agora, a gente precisa resolver esse papo aí da função da constante de normalização, né? Então, a constante de normalização ao quadrado tem que dar 1. Então, a gente faz o c sobre 3 ao quadrado, isso aqui tem que ser 1. Então, a gente vai ter que o nosso c, ele tem que ser raiz de 3. Beleza? Legal. Então, a gente vai ter aqui. Deixa eu pegar uma outra folhinha. A gente vai ter aqui, então, que essa normalização vai gerar para a gente o estado φ1, 0, 0, psi1, 0, 0, 1 sobre raiz de 3. Aí aqui a gente tem os estados. 1, φ1, 2, φ0, 3, φ0, 1 φ1, opa, φ0, 2 φ1, 3 φ0, opa, mais, e aqui 1 φ0, 2 φ0, 3 φ1, fecha. Beleza, legal. Muito bem. Agora,
a gente vê qual vai ser a função, né? A função nada mais vai ser do que a multiplicação de cada um desses carinhas aqui, tá? Pelo x1, né? x2 e x3, beleza? Então, a função de onda, ela vai ficar 1 raiz de 3, aí vai ser φ1 x1, φ0 x2, φ0 x3, mais φ0 x1, φ1 x2, φ0 x3, mais o φ0 x1, φ0 x2 e φ1 x3. E aí é só substituir aquela função genérica que a gente fez lá em cima para x1, x2, x3. A gente vai fazer isso aqui, beleza? Legal. E a energia desse estado, né? Qual que vai ser? A energia, então, é a energia da soma dessas nossas funções diferentes, né? Da energia das nossas partículas, beleza? Então, a energia desse nosso estado 1, 0, 0 aqui, ela vai ser para a primeira partícula que tiver num estado maior, independente de qual seja ela, né? A gente vai ter a energia meio mais 1 H cortado ômega, mais o que? O meio mais zero não da segunda partícula, mas de uma partícula qualquer que esteja com o n no n igual a zero, h cortado ômega, mais a partícula, outra partícula que está no n igual a zero, h cortado ômega. Isso aqui, então, vai dar 5 sobre 2, h cortado ômega. Opa, o dividido não, né? Oh, meu Deus. H cortado vezes ômega. Beleza? Então, essa aqui vai ser energia. Agora, vamos para o segundo estado excitado. Então, segundo estado. Opa, estado excitado. Beleza. O segundo estado excitado, gente, vai ser o quê? Vai ser com um bóson no nível N igual a 2 e outros dois no nível N igual a zero. Ou a gente vai ter o quê? A gente vai ter dois bósons no nível N igual a 1 e outro no N igual a zero. Vai dar a mesma coisa. Bom, mesma coisa não, né? Vai dar a mesma energia, né? Então, a gente tem essas duas possibilidades aqui para o segundo estado excitado. A gente vai ter um bóson no N igual a 2 e os outros dois bósons no N igual a zero. Ou a gente vai ter dois bósons no N igual a 1 e um bóson no N igual a zero. Beleza? Então a gente tem esses dois casos. Vamos fazer o primeiro caso. Vamos lá. O primeiro caso, que é esse aqui. Vamos lá. Deixa eu pegar as notas. O primeiro caso, a gente vai fazer, então, o psi 2, 0, 0. A gente vai ter a constante de normalização e simetrizar os nossos estados, né? Então, vai ser C, a constante de normalização, S, 1, Φ, 2. Poderia ser 0 também. Aí você tira o P que você já fez, né? Então, tanto faz. Vamos colocar aqui, então, o Φ2 para manter a ordem. 2 Φ0 e o 3 também está no Φ0. Beleza. Agora a gente precisa simetrizar. A gente já fez toda essa conta de simetrização, né? Ela vai ser análoga. Esse S aqui
vai gerar para gente quem? Os 9 estados, né? Seis estados aí diferentes, né? Que vai ser o 2, o 1 no zero, 2 no 2, 3 no zero, 3 no 2, 2 no zero, 1 no zero. Então ele vai gerar todos esses estados. A gente vai achar a constante de normalização, que vai ser dividido por 3 fatorial novamente, porque são 3 partículas, né? N igual a 3. E isso aqui vai gerar para a gente o 1 sobre raiz de 3. Aí os estados o quê? Igual a gente já tinha feito. Opa, desculpa. Que vai ser o quê? 1 φ2 2 φ0, 3 φ0, mais 1 φ0, 2 φ2, 3 φ0, mais o 1 φ0, 2 φ0 e o 3 no φ1, no φ2. Beleza? Que vai ser análogo ao que a gente já fez, tá? Então vai gerar esses 3 carinhas aqui, que vai gerar o nosso estado psi 2000, tá? A função de onda vai ser a multiplicação desses carinhas aqui, somados, beleza? E a energia, né? A energia, ela vai ficar como? Ela vai ficar o 1 sobre 2 mais 2, tá? O H cortado ômega, mais o 1 sobre 2 mais 0 H cortado ômega, mais o 1 sobre 2 mais 0 H cortado ômega. E aí isso aqui vai ser igual a 7 sobre 2 H cortado ômega. Beleza? Então essa vai ser a energia do 200. Beleza. Vamos lá então ver qual é a energia nosso é, do nosso estado psi 110, né? Então agora aqui eu vou colocar a segunda opção, né? Vamos desenvolver a segunda opção, que é o psi 110, beleza? Isso aqui vai gerar o que para gente? Vai ser o C. Agora a gente precisa simetrizar, né? Esse estado. Então vai ser, vamos falar o 1 com o φ1 é o nosso estado base aqui, né, para simetrizar. 1 no φ1, o 2 também no φ1, e aí o 3 no φ0. Beleza? Agora, quando a gente aplicar o S, a gente vai obter também um embaralhamento desses casos, né? E aí a gente vai obter aqueles 6 embaralhamentos e vão ter embaralhamentos que são repetidos, né? Que são semelhantes, né? E aí a gente vai obter a mesma coisa da constante de normalização ser 1 sobre raiz de 3. Então, 1 sobre raiz de 3. E aqui vão ser quais estados, né? Vai ser o estado 1 no φ1, 2 no φ1, 3 no φ0, mais o 1 no φ0, o 2 no φ1 e o 3 no φ1, mais o 1 no φ1, o 2 no φ0 e o 3 no φ1. Beleza? Então, esse aqui são os nossos estados aqui que vão estar se somando para formar esse novo estado aqui, é, psi 1100. Tranquilo? E esse psi 1000, qual que vai ser a energia dele? A energia dele vai ser a mesma da outra, né? Porque a gente vai ter aqui E110 vai ser igual a 1, 2 mais o 1, H cortado ômega, mais 1 sobre 2 mais 1, H cortado ômega,
mais 1/2 mais zero, h cortado, ômega. E isso aqui vão dar os mesmos 7/2, h cortado, ômega. Só que para esse caso aqui, nesse nosso segundo estado excitado, então, a gente sabe que ele tem a degenerescência igual a 2, porque a gente vai ter dois estados aqui que vão estar representando, né, esse nosso estado aí com a mesma energia e as mesmas funções de onda, né? Tá? É, E é isso aí. Desculpa, as mesmas funções de onda não, né? As funções de onda vão ser diferentes. Me perdoem. A função de onda vai ser a multiplicação dos estados que estão aqui representados no nosso cat, né? Eles vão ter a mesma energia. Perdão, perdão. Tá? Foi mal. Mas é isso, tá bom? Então ele vai ter degenerescência 2 e nosso segundo estado excitado. Beleza? Pessoal, espero que tenha ficado um pouco mais claro aí esse lance das partículas estarem no mesmo nível de energia, né, e de simetrização, para por que que elas podem ocupar o mesmo nível de energia ou não, né? Então é por esse lance de simetrização aí, tá? Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida podem falar e a gente vai se falando. Eu vou ver se eu consigo talvez marcar alguma última aula aí para a gente antes da prova. Vou ver o que o professor vai passar segunda-feira para vocês. E talvez segunda-feira a gente faça alguma coisa. Eu vou ver ainda, tá bom? Mas se não, boa prova para vocês. E isso aí, férias, acabou. Legal? Beleza, pessoal. Até mais. Nóis. Deixa eu parar de gravar. Deixa eu ver, interromper. Falou, galera.